página de abertura. Do livro Pão Nosso, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Número da mensagem: 115. Título: A Porta. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. João 10, 7. Não basta alcançar as qualidades da ovelha quanto à mansidão e ternura para atingir o reino divino. É necessário que a ovelha reconheça a porta da redenção com o discernimento imprescindível e lhe guarde o rumo, despreocupando-se dos apelos de ordem inferior a eclodirem das margens do caminho. Daí concluirmos que a cordura, para ser vitoriosa, não dispensa a cautela na orientação a seguir. Nem sempre a perda do rebanho decorre do ataque de feras, mas sim porque as ovelhas imprevidentes transpõem barreiras naturais, surdas à voz do pastor, ou cegas quanto às saídas justas em demanda das pastagens que lhes competem. Quantas são acometidas de inesperado pelo lobo terrível, porque fascinadas pela verdura de pastos vizinhos, se desviam da estrada que lhes é própria, quebrando obstáculos para atender a destrutivos impulsos. Assim acontece com os homens no curso da experiência. Quantos espíritos nobres hão perdido oportunidades preciosas pela própria imprudência. Senhores de admiráveis patrimônios revelam-se, por vezes, arbitrários e caprichosos. Na maioria das situações, copiam a ovelha virtuosa e útil que, após a conquista de vários títulos enobrecedores, esquece a porta a ser atingida e quebra as disciplinas benéficas e necessárias para entregar-se ao lobo devorador. Emmanuel. E agora, a palestra. Olá, companheiras e companheiros do Grupo Espírita Francisco de Assis. Hoje nós damos continuidade ao Evangelho segundo o Espiritismo, iniciando o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. A partir de agora, as nossas sequências de capítulos vão entrar no coração da mensagem cristã, o Sermão do Monte, as Bem-aventuranças e outras passagens da vida de Jesus. Nessa primeira, Bem-aventurados os aflitos, a aflição é o nosso tema principal. E a aflição é um tema que a gente conhece bem. Todos nós vivemos no mundo de provas e expiações e por isso conhecemos o sofrimento, a angústia de perto. Inclusive lá no capítulo 3, a gente já estudou, Há muitas moradas na casa de meu pai, no item 11, é dito que nós fomos muito engenhosos para descrever como seria o inferno, o sofrimento espiritual, mas muito mais tímidos e até pouco criativos para imaginar o que poderia se passar no céu ou numa vida espiritual mais plena. Nós descrevemos até de forma meio monótona, vamos ficar cantando, tocando harpa, porque é fora do nosso conhecimento. Na nossa inferioridade, no nosso estado atual, a gente ainda tem mais afinidade pela miséria, pelas penas, pela dificuldade. Inclusive o filósofo Pascal diz: o que é falso e ruim
eu conheço. O que é bom e verdadeiro, eu só faço uma vaga ideia. Essa é uma expressão muito humana da nossa condição. Qual é a passagem que dá a introdução, que nos traz ao tema por uma visão de Jesus? É a seguinte, está em Mateus, no capítulo 5. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bom, a gente pode observar que, além da aflição, a palavra justiça aparece nessa passagem 2 vezes. O que será que a justiça tem a ver com a aflição? Tem bastante, mas antes de tudo a gente precisa perceber que a justiça é um conceito moral. Então ela vai estar dialogando com as aflições morais. Então, por exemplo, os animais eles não têm vida moral. Então, o leão se alimentar da zebra não é maldade, não é injustiça. Assim como se a gente está passando na rua e de repente um passarinho solta um dejeto e cai sobre a gente, não é uma injustiça, ele não teve nenhuma intenção, nenhuma questão moral por trás disso. Por outro lado, se cai alguma coisa de um prédio, alguém foi responsável por aquilo, por negligência, por maldade, e isso é sim uma questão de justiça, uma questão moral, e essa aflição não se dá apenas pela questão física, mas sim porque existe um contexto moral por trás. E esse conceito de justiça, para nós aqui ocidentais principalmente, vem muito de uma herança grega. A filosofia grega, os mitos gregos, originaram um conceito de justiça que é inicialmente transcendente. Então, diz respeito ao universo, como ele se organiza, e a justiça é estar em harmonia com esse universo, que tudo esteja em ordem, que as coisas estejam no seu lugar, tudo seja coerente, adequado. São palavras diferentes para expressar a mesma ideia. Então, por exemplo, a roupa que a gente usa pode ser justa, e não é porque ela é boa, é porque ela está adequada ao nosso corpo, ela não deixa sobrar muito, nem falta, ela nem nos aperta e nem está larga. Hoje em dia no futebol, ainda mais agora com o árbitro de vídeo, se fala do lance ajustado de impedimento. O jogador não pode receber o passe a partir de uma determinada linha, que é a do segundo adversário entre ele e o gol. Se ele passar dessa linha, ele está impedido. Se ele não passar, ele está em posição legal. Então o lance ajustado é que está naquela linha que é até difícil de ver, e por isso precisa da ajuda do vídeo. Então, o justo, o ajustado, é esse limite entre o certo e o errado, entre o que pode e o que não pode. Além desse conceito transcendente, que vai dialogar com a justiça divina, a gente tem também um conceito muito humano, que os gregos também exploraram, lá com Platão, no livro A República, no discurso de Glauco, mas outros filósofos como Hobbes, Hume, Nietzsche, todos eles trataram da justiça como uma questão de diálogo entre as aflições e como resolvê-las. Então, existe a necessidade, enquanto sociedade, de um certo consenso, que dê um limite às nossas ações, porque se todo mundo agisse sem limites, o prejuízo seria geral. Um seria injusto com o outro, mas até aquele que foi injusto sofreria uma injustiça posteriormente. Então, de alguma maneira, é mais interessante a gente seguir certos limites, a gente garantir certos direitos, certos deveres, submeter os meus interesses, submeter as minhas vontades, os meus impulsos a uma justiça, porque isso é melhor do que cada um fazer o que quiser, porque todo mundo vai sair prejudicado de alguma forma. Então, esse conceito humano de justiça evitaria as aflições da convivência por estabelecer uma justiça humana. Nesse contexto que Jesus se pronuncia, as pessoas que sofrem injustiças, fome, opressão, violência, perseguição, ele propõe uma justiça que vai ser feita posteriormente, no reino dos céus. Então, ele garante que não ficará injusto, não ficará impune tudo aquilo que é feito em nome da injustiça, porque há um reino dos céus onde a justiça é feita. Esse é um ponto essencial da doutrina cristã e também da doutrina espírita, porém, é necessário ir além. É isso que Kardec coloca lá no item 3. Porque não só a justiça deve ser após a morte,
Mas se Deus criou o universo como um todo, se Deus criou essa vida material aqui também, tem que haver justiça aqui também. Ou será que Deus é impotente para ser justo em uma das suas criações, né, como a terra, mas só pode se fazer a justiça depois? Né? Que Deus, que não tem esse poder que Ele mesmo criou, é esse. Então, de alguma maneira, a doutrina espírita vai propor uma resposta de um ponto de vista mais amplo, que contemple a justiça tanto na experiência terrena quanto na experiência espiritual. E aí é muita coisa para a gente tratar, e por isso que esse é um dos maiores capítulos do Evangelho, é o segundo maior, porque a aflição está espalhada pelo mundo, ela tem vários aspectos, e aqui a gente vai começar esse estudo por um aspecto que não é o principal, não é o único, não é nem talvez o maior, mas é o primeiro que a gente pode destacar. A gente então não vai tratar da justiça futura, que vai ser feita depois dessa vida. A gente não vai tratar ainda dos aspectos que vêm antes dessa vida, então em outras encarnações. A gente vai tratar só dessa vida. E mesmo nessa vida a gente não vai tratar de tudo. Existem aqueles males, aquelas aflições que são causados por outras pessoas, pelo contexto. Então a opressão, a violência, coisas que muitas vezes a gente não pode controlar. A gente vai deixar isso de fora e vai ficar só com aquelas aflições que são criadas por nós mesmos e que por isso a gente pode dizer que elas são justas mesmo nessa existência, são apenas a consequência daquilo que foi feito. E aí, apesar de excluir muitas aflições, nós já temos um bom ponto de partida para começar. Por quê? Porque é muito comum que a gente caia por conta da nossa própria responsabilidade nas aflições. E aí, o Evangelho segundo o Espiritismo dá uma série de conceitos, uma série de possibilidades para isso, e estudá-las nos afasta desse sofrimento, porque nos instrui, nos orienta, nos esclarece. Por exemplo, ele usa a palavra imprevidência. Quantas vezes nós sofremos por conta da nossa própria imprevidência? Se a gente não cuida do nosso veículo, em algum momento ele vai deixar a gente na mão e pode ser um momento bem difícil. Se você não bota o combustível adequado, não faz a manutenção adequada, mesmo que seja uma bicicleta, se você não bota lá o óleozinho na corrente, se você não faz a manutenção dos freios, em algum momento você pode sofrer um acidente pela sua própria imprevidência, pela sua falta de cuidado. E aí vai ser uma aflição que você mesmo construiu. No ponto de vista moral, o orgulho também leva a muito sofrimento. Quantas pessoas que têm um parente, ou um amigo que no meio da sua trajetória aí teve algum problema e que não se fala mais. Um não teve orgulho, um orgulho não permitiu que pedisse perdão, outro não quis aceitar o perdão do primeiro. Enfim, às vezes por coisas até pequenas, por melindre e suscetibilidade de um ou de outro, perde-se uma amizade, cria-se uma animosidade que é levada para a vida. Esse rancor, quantas pessoas levam para o túmulo. E aí, já quando passa muito tempo, lamentam, poxa, podia ter acontecido, podia ter sido diferente. Às vezes dá tempo de ir atrás, mas às vezes não. Olha quanta aflição aí por conta de escolhas erradas, baseadas no nosso orgulho, na nossa falta de virtude. A ambição também é mencionada. Quanta gente corre atrás dos bens materiais desesperadamente, passa por cima de tudo, de todos no trabalho, às vezes negligencia a própria família, os amigos. E aí a própria fortuna às vezes não sorri, porque os bens materiais são volúveis, uma hora eles estão, outras não, reviravoltas, a pessoa perde tudo e vive uma vida de frustração. E mesmo quando consegue, às vezes a pessoa consegue o sucesso material, mas não construiu mais nada. Tem uma entrevista do músico Criolo, onde ele fala do final do ano. Natal, Ano Novo, é um momento onde a gente às vezes revisa a nossa vida, pensa nas coisas, faz uma reflexão. E quantas pessoas bilionárias estão aí nas suas mansões, nas suas coberturas, mas estão lá no cantinho chorando, porque não tem com quem dividir, não construíram nada, não tem uma família, não tem com quem compartilhar, só tem valores materiais, e isso é muito triste. Em coisas menores, a nossa própria desorganização. Às vezes a gente não se organiza, perde um documento, perde uma chave, está atrasado. Pequenas tristezas do dia a dia, pequenas dificuldades que a gente mesmo cria. Falta de perseverança. Às vezes a gente precisa buscar alguma coisa, correr atrás
de alguma oportunidade, aí vai lá, não vi, não achei, mas também não pergunta, não insiste. A gente não busca a nossa própria felicidade e pela nossa preguiça a gente paga com sofrimento mais tarde. Mau comportamento. A pessoa tem uma oportunidade, a gente pode citar, por exemplo, os cargos públicos, né? São elegíveis pelos políticos. Quantas vezes a pessoa chega lá e não faz aquilo que se propôs a fazer, se comporta mal, se corrompe, e aí prejudica outras pessoas, mas também se desonra, às vezes enfrenta problemas com a justiça, criação própria. E acho que o ponto até mais importante que ele menciona aqui é o familiar. Quantas pessoas iniciam um casamento por questões de interesse material, seja um interesse financeiro, seja uma questão puramente estética, ali mais superficial, e é quando aquilo passa, o tempo passa, percebe que aquilo não é o suficiente para sustentar uma união. E aí, se filhos houverem nessa união, às vezes não é dada a melhor educação, os valores não são os melhores, e aquilo ali acaba sendo o tormento de uma vida toda, porque é levado para a existência todas essas relações. E aí brigas, disputas, vem questões de herança, separação. Olha quanta coisa a gente cria pela nossa própria falta de cuidado, pela nossa falta de conhecimento, pela nossa falta de valores que realmente estruturem a nossa existência. Até o nosso próprio corpo. A gente não cuida muito bem dele às vezes, a gente se alimenta mal, a gente não vai ao médico quando precisa, a gente não toma os cuidados que deveria tomar para a nossa própria integridade física. E aí, um carro em alta velocidade, às vezes as pessoas bebem, enfim, vários exemplos de como a gente pode prejudicar a gente mesmo e as outras pessoas. Então, muitas vezes, nós somos os próprios autores dos nossos infortúnios, e o pior, a gente não reconhece isso. Por isso esse estudo aqui é tão importante, porque, na verdade, quando a gente percebe isso, a gente evita. A gente trabalha para o nosso adiantamento moral e intelectual e evita sofrimento para o futuro. E quando esses sofrimentos aparecem, já são a justiça divina. Porque a justiça humana não vai punir. Se eu não me cuido e eu mesmo sofro, a punição já é essa. Não é uma coisa que a lei humana alcança. Isso é a lei divina agindo. Porque a gente sofrendo pensa, poxa, eu deveria ter feito diferente. Eu não deveria ter agido dessa maneira. Não farei mais e agora sofro pelo que eu mesmo fiz. E aí que se encerra o capítulo, e na minha opinião se encerra de uma maneira bonita, porque até aqui é muito duro. É verdadeiro, é importante, esclarece, mas é duro. É duro a gente chegar depois e perceber, poxa, eu errei. Eu estou sofrendo hoje por uma coisa que eu mesmo fiz. E aí Kardec menciona as pessoas que dizem, poxa, se eu pudesse recomeçar. Quantas pessoas que têm apreço pelo estudo, seja porque viveu uma carreira acadêmica, mas também na vida profissional, para ter melhores oportunidades, ou porque gosta de estudar mesmo. E as pessoas dizem, se eu tivesse começado a estudar mais cedo, hoje eu teria uma situação melhor, né? As pessoas que têm empreendimentos, né, que investem financeiramente, muitas dizem que gostariam de ter começado mais cedo para ter um resultado melhor. A gente aqui, quando conhece a doutrina espírita, ou quando a gente se dedica à nossa melhoria pessoal, a gente, poxa, eu gostaria de ter conhecido isso antes. E não só o espiritismo, mas qualquer coisa que nos torne melhores, que produza autoconhecimento. Então as pessoas dizem, poxa, eu gostaria de ter começado a meditar mais cedo, a ter feito certas leituras, a seguir alguns princípios, né? A minha vida teria sido mais fácil. Especialmente, como foi na parte lá dos infortúnios, em relação aos relacionamentos interpessoais, na família, relacionamento conjugal, enfim, no trabalho também, convivência com outras pessoas. É muito comum a gente ouvir as pessoas dizerem, poxa, se naquela época eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu teria feito diferente. E aí, o que eu acho bonito é que, de acordo com a doutrina espírita, essa possibilidade existe. Vai existir em outra vida, a reencarnação vai nos permitir começar mais cedo, mas desde já, essa oportunidade já se abre na solidariedade humana. Quando a gente é mais consciente das coisas, a gente pode educar os nossos filhos, por exemplo, de uma forma diferente e fazer com que o caminho dele seja melhor. E fazendo o caminho dele melhor, a gente está construindo para a gente também, porque a família é um laço ali, uma família bem estruturada, é uma tranquilidade, é um alento, é o amor que a gente vai vivenciar para o resto da existência.
mas também as outras pessoas que cercam, mesmo em coisas que não são relacionamento pessoal, mas todo mundo que, por exemplo, estuda, lê bons livros, assiste bons programas, essas pessoas também contribuem para a sociedade à sua volta. Elas inspiram uma cultura de um progresso saudável, elas valorizam isso e outras pessoas também seguem juntas nesse caminho. Hoje o mundo tem algumas preocupações, algumas percepções que pareciam que não existiam antes e que hoje são muito importantes. Mas elas não vieram do nada. Grandes figuras são representantes, né? Se a gente pega Jesus, Francisco de Assis, Gandhi, Martin Luther King, cada um desses com propostas que são muito relevantes, mas só puderam deixar um legado porque uma massa de pessoas abraçou esses ideais, abraçou e vivencia esses valores, e assim a sociedade avança como um todo. Então, no final das contas, a gente gostaria de ter começado antes, mas o que a gente faz agora já faz muita diferença na nossa vida e das outras pessoas. Basta a gente pensar como seria a nossa vida se não tivesse tido isso. Se a gente, de repente, não tivesse tido uma família tão estruturada quanto teve, o auxílio de alguma pessoa, ou não conhecesse a doutrina espírita, não tivesse a oportunidade de ter o que a gente teve, se a gente parar para pensar, nossa vida seria mais infeliz, seria mais dolorosa, a gente poderia estar em sofrimentos que a gente, felizmente, não passou. Então, por mais que a gente pudesse ter evitado sofrimentos, a gente já pode agradecer, porque a gente já conseguiu muita coisa, a gente já evitou muitas aflições e somos capazes de construir felicidade. Muita paz.